Atos 3, versículo 1, eu quero começar com essa leitura com você hoje. Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. Diga comigo, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles uma ajuda. Algumas versões diz, esperando receber deles uma esmola. Outras versões dizem, esperando receber deles alguma coisa. Mas disse então Pedro: não tenho prata nem ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia! Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que ficava pedindo ajuda, que costumava mendigar, sentado ali à porta do templo. Todos então ficaram muito perplexos e admirados com o que havia ali acontecido. Aleluia, amém? Bom, queridos, primeira coisa, antes de eu entrar direto na palavra para você que está aqui nessa noite, porque você está aqui porque você quer crescer, você quer influenciar. E sabe, a pergunta que eu começo para você pensar é assim: o que é mais importante, ajudar as pessoas ou transformar a vida delas? O que é mais importante, ajudar ou transformar? Para que eu e você fomos chamados em primeiro lugar? Para ajudar ou transformar? Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes, eu quero dar um contexto dessa história. Veja, essa história, para quem não sabe, eles estão num momento onde eles estão logo após um avivamento, um Pentecoste. Craig Groeschel, um dos pastores mais fortes em liderança dos Estados Unidos. Para você ter ideia, esse cara, o Craig, ele tem, se não me engano, eu não vou falar o número para não errar, mas ele tem dezenas de igrejas nos Estados Unidos. E é um negócio diferente de tudo que você já viu, porque ele prega simultaneamente em todas as igrejas. Em uma ele está presente, nas outras ele está no telão ao vivo. Então você pensa só como funciona. Acaba o louvor, apagam as luzes e entra ele no telão, em algumas igrejas. Em uma delas ele vai estar presente, presencialmente. Olha que coisa, diferente de tudo que você já viu, é ou não é? Então ele prega em todas as igrejas dele assim. E aí acaba a pregação, o pastor local vem e continua a ministração, faz as outras partes do culto, e as bandas são ao vivo, diferente, mas olha que incrível. Esse homem, ele é um pastor muito conhecido, um grande pastor, Craig Groeschel, e ele diz em seu livro, que chama It, ele fala o seguinte: olha, como que os líderes podem obter bons resultados duradouros? Como um líder pode manter esses resultados? Ele faz essa pergunta, e a resposta que ele dá em tudo ali, ou seja, conectando tudo que ele fala, a resposta que ele dá no final é o seguinte: o líder cristão, o líder que quer obter resultados, e não somente resultados passageiros, mas duradouros, ele precisa aprender duas coisas. Ele fala, primeiro,
ele precisa aprender a andar de tanque cheio. Essa turma estava com o tanque cheio. Eles estavam andando, eles não eram só líderes da igreja agora, Pedro e João. Eles não eram só aqueles discípulos de Jesus, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Então diga comigo, eu preciso andar com o tanque cheio, com o tanque muito cheio. E a pergunta que eu faço para você pensar é: como está o seu tanque? Meio cheio, meio vazio, um pouco cheio? Mas a proposta de Deus é que nós andemos com o tanque cheio. E ele diz outra coisa: todo líder cristão que quer obter resultados duradouros e importantes, ele precisa aprender a não perder o foco no que é principal. Ele não pode perder o foco no que é principal. Veja, os discípulos, eles estão saindo do Pentecoste, eles estão com o tanque cheio, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão cheios da presença de Deus, e é por isso que eles começam a enxergar o que é principal. Quando nós perdemos o encher do Espírito, assim, não é a presença do Espírito, mas a cultura de devocional, a cultura de relacionamento com Deus. Quando nós começamos a perder essa cultura, é possível que a gente perca o foco no que é principal. Você vê que Pedro e João, eles estão com o tanque cheio, passando na porta do templo, e agora eles enxergam uma pessoa que estava às margens, que estava fora. Eles enxergam aquilo que ninguém estava enxergando. A Bíblia diz que todos os dias esses homens ficavam lá na porta desse templo, e todas as pessoas que se reuniam no templo Formosa, passavam ali e às vezes davam uma ajuda para eles. E eles ficavam ali por quê? Porque o povo era bom, o povo que estava ali estava indo para um momento bom, oração, estava indo para a igreja, vamos dizer assim. E eles estavam lá todos os dias, ajudando aquele paralítico. As pessoas entravam no templo, ajudando aquele paralítico. Mas, quando você olha para o que Pedro e João fez, foi totalmente diferente. Pedro e João, com o tanque cheio, eles começam a enxergar uma possibilidade real de cumprir a sua missão e transformar aquela vida. Sabe, quando você e eu aprendemos e buscamos a Deus, aprendemos a andar de tanque cheio e buscamos a Deus, nós começamos a enxergar as possibilidades de Deus na vida das pessoas. Quando eu e você estamos cegos do que Deus pode fazer na vida de alguém, é provável que eu e você estamos precisando mais de Deus, porque quanto mais de Deus, mais possibilidade eu enxergo de uma pessoa ser curada, transformada, liberta pelo Senhor. Quando eu e você começamos a ter um coração sem perceber, não é por mal, me dá um pouquinho mais de retorno, irmão. Quando eu e você, obrigado, ótimo. Quando eu e você estamos com tanques cheio, nós começamos a perceber pessoas difíceis aos olhos humanos, mas em Cristo nós já vemos que essas pessoas estão sendo transformadas e podem ser transformadas por Deus. Por isso que eles enxergavam nos problemas da vida daquele homem uma solução. Nos problemas da vida daquele homem, Pedro e João enxergaram uma oportunidade de transformação. Talvez se eu e você aprendermos e cuidarmos dessa área da nossa vida, de andar com Deus todo dia, nós vamos começar a ver os problemas como oportunidades. Os problemas na vida das pessoas, eles são grandes oportunidades de eu e você, como líderes cristãos, como pessoas que influenciam, entrarmos em ação, cheios do Espírito Santo, para que elas sejam transformadas, para que essas pessoas sejam transformadas, amém? Então, na visão de Pedro, na visão de João, cheios do Espírito Santo, grande problema era uma grande possibilidade de transformação. Diga comigo, grandes problemas, grandes transformações. Grande problema, uma grande oportunidade de transformação. Então, um líder precisa enxergar as pessoas que estão às vezes diante dos seus olhos, mas como uma oportunidade de Deus. Se o líder começa a enxergar as pessoas como um problema que Deus colocou na sua vida, ele possivelmente está dizendo não ao seu chamado. Todo líder pode ser um líder no contexto da igreja, no contexto lá fora. O que é o papel do líder segundo Deus? Qual é o papel de um líder? O papel de um líder, o verdadeiro papel de um líder, independente da esfera
não se limite aqui, mas independente da esfera, o papel de um líder é pegar uma pessoa e levá-la de um lugar a outro. O papel de um líder é capacitado por Deus, é com a unção do Espírito Santo, é com o que Deus lhe deu, é com o que foi derramado sobre a sua vida. Nesse caso tinha sido derramado por 3 anos através de Jesus, depois do Espírito Santo no Pentecoste, e o poder de Deus faz com que um líder tire a pessoa de um lugar, e pela graça de Deus, leve a pessoa até outro nível, até outro lugar. Quantos estão entendendo? Esse é o que um líder faz, e isso não tem a ver só com a liderança cristã, no contexto das nossas células, dos nossos ofícios, no contexto da igreja. Todo líder verdadeiramente cristão, seja no contexto do seu trabalho, seja no contexto do lugar que ele está exercendo qualquer tipo de influência, ele precisa entender que o seu papel, a sua missão é tirar daqui e colocar ali. Então cada pessoa, querido, que está no seu caminho, se você quer liderar, se você quer exercer liderança, se você quer crescer em influência, cada pessoa no seu caminho não é um problema, ainda que seja uma pessoa problema, ela é uma oportunidade de Deus de você ser um canal de transformação, amém? Agora sim, eu quero falar um pouco, não é, com você hoje, sobre esse ponto, esse segundo ponto, que o Craig disse. Ele disse, a primeira coisa, estar com o tanque cheio. Isso é fundamental, mas ele disse uma outra coisa: o líder não pode perder o foco, não pode perder o foco. Então diga comigo assim: não perca o foco. Diga para a pessoa do seu lado aí: não perca o foco. Diz assim: eu não vou perder o foco. Amém? Veja só, Pedro está diante de uma circunstância que todos antes estavam. A grande diferença é que Pedro consegue focar. Pedro, ele tem um foco naquela pessoa. Mas o foco não era na pessoa em si, mas na missão de Deus sendo cumprida na vida das pessoas. Preste atenção, eu vou explicar para você. Pedro, ele diz: eu não tenho nada, eu não tenho o dinheiro. Ele disse: eu não tenho dinheiro. A minha pergunta para você hoje à noite é a seguinte: se ele tivesse o dinheiro, ele tinha transformado a vida daquele paralítico? Sim ou não? O que você acha? Se ele tivesse o dinheiro, ele teria transformado a vida daquele paralítico? Sim ou não? Não sei, pode ser que não. Se ele desse R$200 para aquele paralítico e virasse as costas para ele e continuasse entrando no templo, ele teria ajudado aquele paralítico? Sim, sim. Eu vou dar o exemplo: ele deu R$200 para o paralítico. Olha que boa esmola, sim ou não? Você já deu R$200 de esmola? Não, gente, por favor. Se for dar esmola, dá direito. Outro dia eu vi, o cara cuidou do carro a noite inteira, o irmãozinho, eu acho que o irmãozinho não está bem não. O irmãozinho tirou algumas moedas, deu 80 centavos para o Flanelinha. O Flanelinha olhou aquelas moedas, quase que jogou dentro do carro. Gente, não dá para nada, dá pelo menos 5, 10 conto para ele. Se ele é um Flanelinha de verdade, né? Porque outro dia eu fui ao teatro e o cara falou assim: R$50 para parar aqui na rua. Aí eu falei: ué, 50 é muito, cara. Aí eu falei assim, né, eu sempre falo assim: então tá, a gente acerta na volta. Aí o que o cara fala? Não, se quiser parar aqui, você paga agora. Eu falei: mas 50 eu não te dou não. Aí ele falou assim: então paga 20, acho que foi 20. Então paga 20, aí não tinha vaga em lugar nenhum, né, gente? Aí eu falei: tá bom, eu pago 20. Aí paguei 20, ele saiu feliz, mais ou menos triste, xingou eu lá nas costas, lá para outro cara, que o outro cara ficou olhando assim. Aí eu falei que Deus abençoe, que ele não faça nada com o meu carro. Aí fui embora. Mas é claro que 40 minutos, 1 hora depois eu voltei, e é claro, ele estava onde? Ele não estava lá, já estava na casa dele, com o bolso cheio. Tem muito isso, tem ou não tem? Mas sabe, por mais que ele desse uma esmola muito boa, R$200 é uma esmola boa, sim ou não? Por mais que ele desse uma esmola muito boa, se ele desse a esmola de R$200, virasse as costas para o paralítico, ele teria ajudado a vida dele? Sim, mas ele teria transformado ele? Não. Então, a grande questão é ajudar ou transformar. O que é mais importante? Nós temos que ter um foco certo. Um mendigo ganhando R$200 poderia ficar feliz, mas talvez isso mudaria alguns instantes da sua vida. Sabe, queridos, a nossa verdadeira missão não é apenas ajudar as pessoas, mas transformar a vida delas.
A nossa verdadeira missão não é apenas ajudar, mas transformar a vida das pessoas. E eu e você precisamos cuidar para não perder esse foco. Sabe por que ele foi transformado? Porque Pedro e João, nessas circunstâncias, não tinham outra coisa para dar. Pedro e João poderiam ter dinheiro e até dar, não seria errado. Mas Pedro e João sabiam no seu coração que não era a esmola que transformaria a vida daquele homem. Que muita gente já tinha passado ali, dado R$10, R$50, R$5. Talvez nos dias de congresso naquela sinagoga, naquele lugar, talvez nos dias de congresso ali, ele ganhava R$300, R$500. Eu não sei, mas a verdade é que Pedro e João, eles tinham foco certo, que eles não eram apenas agentes de ajuda, mas eles eram agentes de transformação. E eles resolvem no seu coração, com o tanque cheio, ele resolve no seu coração, sabe que ele não poderia apenas ajudar aquele paralítico, mas que ele precisava fazer algo mais por ele. Se um líder estiver mais preocupado em ajudar os seus liderados, em ajudar as pessoas que ele exerce influência, do que em transformá-los, é muito complicado. Se você e eu estivermos mais preocupados em ajudar as pessoas, eu não estou falando contra ajudar as pessoas, mas se nós estivermos mais preocupados em apenas ajudar as pessoas do que transformá-las, nós estamos correndo um sério risco. As pessoas que são apenas ajudadas, elas não crescem, elas não desenvolvem, ou crescem muito pouco. Em qualidade, quantidade não importa, mas elas crescem muito pouco ou não crescem. Elas se tornam dependentes. A ajuda gera dependência, mas a transformação gera competência, gera experiência e gera eficiência. Nós precisamos decidir se seremos líderes ajudadores ou líderes transformadores. Sabe, as pessoas que são apenas ajudadas, elas tendem a sempre dar trabalho. Por quê? Porque elas sempre vão depender da ajuda. A ajuda sustenta um dia, uma semana, talvez alguma temporada, mas não muda a vida da pessoa. A ajuda não transforma. Nós sabemos disso. Isso na sociedade, no reino de Deus, em todos os ambientes. Portanto, um líder cristão, mais do que um chamado para ajudar as pessoas, eu creio que um líder cristão, independentemente da sua forma de liderar, da onde ele lidera, da esfera que ele lidera, um líder cristão, mais do que chamado para ajudar as pessoas, ele é chamado para transformar as suas vidas. Quantos estão comigo aí? Então observe no texto, ele está dizendo, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Sabe, querido, na vida nós podemos envolver muito esforço. Eles poderiam envolver esforços aqui tremendos para ajudar esse paralítico, esse mendigo, e não seria errado. Talvez Pedro poderia fazer uma campanha para todos doarem um melhor colchão. Vamos dar um colchão de 35 centímetros para ele. Agora ele estaria deitado, paralítico, sem transformação, mas num colchão. Um pouco mais confortável, mas não transformado. Talvez João pudesse ir, porque ele era mais carinhoso, mais carismático, talvez um pouco que Pedro em alguns aspectos. Talvez o apóstolo João pudesse ir até uma turma de amigos e pedir uma grande oferta, e levar um dinheiro para ele. Isso ia mudar uma temporada, mas não ia transformar a vida daquele homem. Sabe, às vezes nós arrumamos tantas coisas, e o que Deus talvez queira, é que nós tenhamos um foco na nossa missão. Não podemos como líderes tirar o foco daquilo que fomos chamados, e nós não fomos chamados apenas para ajudar as pessoas, um líder foi chamado para transformar a vida das pessoas. Pedro e João disse, olhem, Pedro e João, ele disse assim, olhe para nós. Sabe, se a gente quiser ser um líder excelente, a primeira coisa, nós precisamos ajustar o foco, e ajustar o foco, primeiro eu falo sobre focar na transformação das pessoas. Primeiro foco que eu e você precisamos ter como líderes cristãos, é entendermos e praticarmos a transformação nas pessoas, ao invés de só ajudar as pessoas. O líder precisa ter esse cuidado, ele não é um salvador da pátria, ele não é um carregador de pessoas. E sabe por que eu estou falando isso? Não é para você pensar do outro lado, mas é que às vezes a gente está influenciando talvez por uma mensagem. Nós queremos influenciar do tipo assim, o outro, ou liderado, queremos liderar
dá forma de resolver tudo para ele. Um pai que resolve tudo para os seus filhos é um pai que está gerando um filho codependente. Uma mãe que faz tudo para os seus filhos está gerando um filho dependente, mimado. No reino de Deus é a mesma coisa. No contexto de liderança, da onde Deus te colocou para exercê-la, é a mesma coisa. Se nós não ensinarmos a pescar o peixe, ele vai sempre querer ter o peixe na mesa, temperado, frito e, se possível, sem espinhos. Mas sabe, outras vezes nós estamos também contaminados por outro exemplo. Tem um outro extremo. Olha, eu não tenho que fazer nada por essa pessoa. Esse é um outro extremo. Veja que Pedro e João, eles param e dizem: olhe para nós. Nós não vamos passar desapercebidos. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer, mas eu não vou fazer algo apenas para te ajudar. Eu quero ser um instrumento de Deus para que você saia daqui transformado. Eles param, eles não ignoram. Então, existem esses dois extremos. Eu não tenho que atender ele em nada. Eles poderiam pensar assim: não, deixa que isso aí não é problema nosso, nós somos os apóstolos. Ou eles poderiam pensar: olha, deixa que isso não é problema nosso, porque isso é problema de quem passou antes da gente, ou de quem vai passar depois. Olha, nós não temos dinheiro, então a gente não tem o que entregar para ele. Mas existe esse outro extremo, então, que nós temos que ter esse cuidado. Eu não tenho nada para atender, eu não tenho que parar para ajudar ninguém. São dois extremos terríveis. Sabe, queridos, os liderados do seu time, eles podem pedir qualquer coisa para você, eles podem pedir tudo para você. As pessoas que você lidera, às vezes vão pedir algo que você não tem. E esse é um desafio de todo líder, porque o liderado tende a acreditar que o líder tem tudo. E na verdade um líder não tem tudo. Eu não tenho tudo para você, você não tem tudo para liderar outras pessoas, ninguém tem tudo. Agora, quando nós temos a perspectiva de Deus, de transformar a vida das pessoas, mesmo que as pessoas busquem em nós algo que nós não temos, nós sabemos canalizá-la para aquele que tem tudo. Se eu e você temos uma visão, se eu e você temos um foco em transformar a vida de pessoas, mesmo que a gente não tenha tudo, a gente pode sim apontar para aquele que tem tudo. O líder, talvez também que quer fazer tudo, o líder salvador da pátria, eu já falei muito sobre isso, não vou delongar nisso, mas o líder que quer fazer tudo por todos, acaba não fazendo nada por ninguém. O líder que não faz nada também, ele não tem resultado nenhum. E sabe qual é a grande questão, a grande verdade? É que muitas vezes você e eu como líderes não vamos ter muitas coisas que as pessoas precisam. Não existe um líder que tem tudo. Não existe um líder, preste atenção, que tem aquilo que a pessoa precisa na hora que ela precisa. Ele precisava, aos olhos dele, aos olhos humanos, ele precisava de dinheiro. Mas Pedro e João, nesse momento, não tinham dinheiro. Talvez não levaram dinheiro, ou talvez eles tinham pouco, não quiseram dar, não é uma circunstância muito clara, mas eles dizem para o mendigo: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhes dou. Sabe, o líder não vai ter tudo, mas a boa notícia é que Deus, Ele tem tudo que as pessoas precisam, e tudo que as pessoas precisam, mesmo você não tendo tudo, se você tiver esse Deus dentro de você, você pode oferecer para ela pela fé, você pode oferecer o que você não tem. Por quê? Porque nós temos poder de transformação. Nós não temos poder de todas as ajudas, mas nós temos poder de transformar uma pessoa pelo nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Eles estavam de tanques cheios, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham o poder da transformação dentro deles. Por isso que eles disseram: olha para mim, olha para mim. Querido, você não é um líder para dar uma pequena ajuda para algumas pessoas. Você não pode ser um líder focado, com foco em ficar dando pequenas ajudas para as pessoas. Por favor, entenda essa mensagem com equilíbrio. Você e eu não podemos ser esse líder só focado em dar pequenas ajudas e parar aí, porque as pessoas ajudadas às vezes não serão transformadas. Mas eu acredito que eu e você, nós podemos ser um líder que transforma pessoas, que fazem discípulos de Jesus. E sabe, queridos, o que pode fazer talvez uma célula, por exemplo, parar de avançar?
O que pode fazer talvez uma igreja parar de avançar, trazendo um pouco para o nosso contexto. O que pode fazer talvez uma célula parar de crescer, ou uma igreja parar de crescer, é quando o líder, ou o líder da igreja, ou os líderes da célula, ou o líder do ofício perde o foco na missão. Tem 7 milhões de igrejas evangélicas no mundo. 7 milhões de igrejas evangélicas no mundo. Cerca de 135 membros cada igreja. Então são 7 milhões de igrejas, 135 membros em média cada igreja. Na Europa, a média de membros de uma igreja hoje está em torno de 80 membros. No Brasil, pouco mais de 200 membros. Depende do país, a média. Na Europa, eu estava conversando com o pastor Dário, que veio aqui. Ele é muito engraçado, porque ele tem um ministério na Inglaterra com o Luca Martini, ele tem um outro ministério na Itália, e ele também tem um ministério na África. E ele falou para mim que agora ele está ficando 10 dias todo mês na África, 10 dias todo mês na Itália, e 10 dias todo mês em Londres, na Inglaterra. Olha que incrível. E ele estava falando comigo, que hoje fecha-se muito mais igrejas em Londres, do que abre-se igrejas. Essas igrejas estão sendo transformadas em teatro. Enquanto no Brasil nós vivemos um movimento há 20 anos atrás de teatros se tornando igreja, cinema sendo comprado, se tornando igreja. Lá eles estão vivendo um movimento onde as igrejas estão se tornando teatros, estão se tornando museu de visitação, estão se tornando locais exclusivos para festas, para festas de casamento, para festas de 15 anos. Então fecha-se a igreja e torna-se um buffet. As igrejas, 7 milhões de igrejas em torno do mundo, 135 membros em média. Vamos entender um pouco. Dessas 7 milhões de igrejas, 2 milhões e meio de igrejas em média, tá? O número é aproximado, estão diminuindo de membros e tamanho. Considera-se diminuição acima de 10% ao ano. 2 milhões e meio de 7 milhões de igrejas estão diminuindo todo ano os seus membros nos últimos 5 anos. Esse dado é de 2020. 2 milhões e meio de igrejas diminuindo o tamanho, diminuindo o número dos seus membros. 3 milhões e meio de igrejas, ou seja, metade delas estão estáveis ou estagnadas. Ou seja, elas ganham até 5% de membros ou perdem até 5, 10% de membros. Então elas estão mais ou menos estáveis, estagnadas. E eu, como líder, eu olho para a minha vida, eu olho para você, eu olho para nós como igreja. Isso causa uma santa crise no meu coração. Se eu fosse líder de célula ainda, eu teria uma crise se a minha célula não estivesse crescendo. Eu teria uma crise dentro de mim se a empresa que eu liderasse não estivesse crescendo. Eu teria uma crise dentro de mim se o lugar que eu exercesse minha liderança não estivesse sendo aperfeiçoado. Essa crise precisa existir no coração de um líder que tem foco na missão, foco no propósito. Essa crise tem que existir no coração de um líder de célula, de um líder no trabalho. Tem que ter uma crise se o seu setor não está crescendo, tem que ter uma crise se a sua empresa está estagnada. Tem que ter uma crise, porque Deus nos planejou para crescer e multiplicar. E nós precisamos ter essa santa crise. Apenas 1 milhão das 7 milhões de igrejas, apenas 1 milhão de igrejas estão crescendo mais do que 10, 15% ao ano, consistentemente nos últimos anos. Sabe, e por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso maior alvo não pode ser ajudar pessoas. O nosso maior alvo tem que ser transformar a vida das pessoas. O nosso lugar de olhos tem que ser lá fora. Jesus disse aos seus discípulos, vejam, eles ficavam olhando para os 12. Eles ficavam brigando entre eles, eles ficavam fazendo comparações. Pedro era muito bom nisso, João era muito bom nisso, Judas falava mal deles nas costas, Mateus tinha muitas dúvidas, Tomé não acreditava, era complicado, mas uma hora Jesus vira para eles e fala, gente, os olhos de vocês têm que estar lá fora, olhem, vejam as multidões, vejam, os campos estão brancos, eles estão prontos para a colheita. Jesus estava falando de um foco. Tira o foco de dentro, coloca o foco fora. Tire o foco em apenas ajudar pessoas, mas coloque o foco em transformar a vida das pessoas. E se a gente é um líder que transforma as pessoas, nós vamos buscar nos dedicar corretamente, a não carregar as pessoas, mas a cuidar,
a orientar, a encorajar, a não controlar as pessoas, mas guiar, orientar, desafiar, é diferente. A não obrigar as pessoas, mas incentivar, encorajar, a não fazer tudo por elas, mas encorajá-las a fazer tudo por Deus. Quando você faz tudo pelas pessoas, você está tirando o privilégio delas fazerem tudo por Deus. E eu não estou falando de não fazermos nada pelas pessoas. Então, qual é o grande segredo de líderes bem-sucedidos? Alguém disse que o grande segredo de líderes bem-sucedidos, olha que incrível, alguém disse que o grande segredo de líderes bem-sucedidos é regularidade nas coisas simples, sem perder o foco no propósito. Regularidade nas coisas simples. Liderança frutífera é mais sobre uma maratona do que sobre uma corrida de arranque. Liderança frutífera é mais sobre médio e longo prazo do que sobre curto prazo. Então a constância, a minha constância, a sua constância em pequenas coisas que levam a gente a frutificar no médio prazo, talvez a constância nessas pequenas coisas, nessas pequenas atitudes, é o que nos levará a grandes resultados. Isso é que gera frutos que permanecem. Sabe, eu tenho percebido nessa caminhada do ministério, líderes que empolgaram e passaram, pastores que empolgaram e passaram, líderes que empolgaram e passaram, e eu percebo claramente que são pessoas que menosprezam a constância nos pequenos valores. Se você quiser escolher uma pessoa para liderar na próxima temporada junto com você, em qualquer contexto que seja, veja pessoas que são bem fiéis, bem constantes nas pequenas coisas, porque essas pessoas, elas não perdem o foco e elas vão crescer no médio e longo prazo muito mais do que você imagina. Mas pessoas que às vezes estão só focadas nas grandes coisas, estão só focadas lá e esquecem dos degraus, esquecem do passo a passo, esquecem do arroz com feijão, menosprezam as pequenas atitudes e as pequenas coisas, pequenas aparentemente. Essas pessoas, elas vão ter um resultado aparente hoje, mas amanhã elas terão problemas e às vezes elas mesmas serão os problemas. A causa central da igreja, queridos, é a salvação das pessoas e o discipulado dessas pessoas. A causa central do evangelho não é ajudar pessoas, é transformar a vida das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque 50 anos atrás, a igreja europeia parou de transformar a vida das pessoas e começou só a querer ajudá-las. Vamos ajudar as pessoas, vamos fazer grandes programas sociais. Não tem um continente mais socialista do que a Europa. Mas o socialismo, nesse aspecto, ele vai enfatizar algo que no reino de Deus, nós sabemos que isso é uma consequência e não é uma causa. Primeiro nós buscamos transformar a vida de alguém. Se João e Pedro tivessem dado R$1.000, R$10.000, não mudaria a vida desse paralítico. O que muda a vida de uma pessoa não é apenas ajuda, mas nós precisamos entregar o que nós temos de melhor para a vida das pessoas, e o que nós temos de melhor para entregar na vida de pessoas, mesmo que tenhamos dinheiro, mesmo que tenhamos ouro, prata, conhecimento, sabedoria, mesmo que você tenha muitas coisas para dar para alguém, o que você tem de melhor para entregar para a vida de uma pessoa, é Jesus Cristo, aquele que transformou e tem transformado a sua vida. E quando nós damos Jesus para as pessoas, nós não apenas damos Jesus para serem salvas, mas nós damos Jesus para as pessoas, como disse o pastor Lucas no domingo, todo dia é dia de permanecer com Jesus. Então todo dia nós damos um pouco mais de Jesus para as pessoas. Isso é discipulado, isso é colocarmos as pessoas numa rota de transformação e não apenas ajuda. A missão mais importante é ir, batizar e fazer discípulos. Então eu como líder de célula, eu como líder no contexto da igreja local, eu certamente fico em crise se eu não tiver uma pessoa sendo batizada esse ano na minha célula. Eu fico em crise, eu tenho que ter uma crise. Se eu não estou batizando ninguém esse ano na minha célula, e talvez esteja tranquilo, eu tenho que encher o tanque. Talvez meu tanque esteja vazio, porque não é possível. Eles estavam de tanque cheio. O que é discipular? Eu não estou falando de um modelo, mas eu estou falando de uma essência.
Discipular, em outras palavras, parece muito com liderar. Discipular é levar as pessoas a um outro nível. A palavra de Deus diz que essa missão não é dele, é nossa. Não é dele, é nossa. O Espírito Santo não discipula. Ô pastor, você está falando uma heresia. Onde você vai encontrar na Bíblia que o Espírito Santo discipula? O Espírito Santo convence, o Espírito Santo trabalha a nosso favor, o Espírito Santo inclina o coração das pessoas. Mas quem discipula é a igreja. Você discipula, você é discipulado. Eu não estou falando de um modelo, mas de levar as pessoas a um outro nível. O que é o discipular? Discipular é a gente ser um instrumento de Deus para que as pessoas melhorem, aumentem, aperfeiçoem o seu relacionamento com Deus. Então, quando você incentiva uma pessoa, dá testemunho sobre a sua vida com Deus, sobre como você tem aprendido na palavra, quando você dá testemunho de algo que Deus falou com você no seu tempo a sós com Deus, quando você encoraja as pessoas a terem, todo dia um encontro com o Pai, quando você está ensinando as pessoas sobre o tempo a sós com Deus, por exemplo, você está ajudando essa pessoa aquilo que é principal, você está cumprindo uma parte da missão que é discipular. Você está levando ela a um novo nível de relacionamento. Quando você observa pessoas que estão frias no congregar na célula, no congregar na igreja, e você como um influenciador, como um líder, como alguém que quer a pessoa no outro nível, você vai atrás dela, você ajuda, você encoraja. Meu irmão, o culto domingo foi maravilhoso, nós recebemos as boas novas do Evangelho, do Reino, foi uma bênção, estarmos na família da fé. Eu quero que você esteja comigo nesse domingo, nós vamos ter batismos, vai ser uma coisa incrível, você não pode perder. Quando você encoraja, nunca obrigue, mas encoraje uma pessoa a congregar, você está encorajando a pessoa a elevar o nível. Eu estou falando de relacionamento com Deus, níveis de comportamento de acordo com a palavra, de santificação. Quando você ministra princípios de caráter, de comportamento, de princípios de forma diversa de santificação a uma pessoa, você está levando ela a um outro nível. Princípios de consagração, de sacrifício, quando você estimula alguém a servir, seja o maior estimulador da sua célula, seja o maior estimulador da sua empresa, seja o maior estimulador da sua família, a incentivar as pessoas a servirem. A minha casa, pela graça de Deus, desde que nós somos muito novos, pastor Clemente sempre foi um incentivador, um encorajador a servir. E eu me lembro uma vez que eu já falei para vocês, eu fui baterista da igreja uma vez, mas tem muito tempo, eu acho que eu não consigo. Eu toquei tudo menos pagode. Eu toquei pragode, mas não pagode. Não sabia tocar pagode, só o Aureliano que sabia. Mas eu me lembro que nessa igreja foi me dada a missão de tocar nos cultos de terça e quinta. E os cultos de terça e quinta, naquele contexto de igreja, eram os cultos menores. E eu era o quarto baterista da igreja, terceiro, quarto, o último, o mais novo. Apesar de ser o mais bonito, eu era o mais novo. Eu era o que sabia tocar menos. E eu era o menos, assim, profissional. Aliás, é melhor falar isso, menos profissional. Eu era o mais amador. E aí, foi me dado o culto de terça e quinta. E os caras bons só tocavam no domingo. E eu me lembro que um dia eu virei para o meu pai e falei assim: pai, a moça lá que lidera, ela falou que eu vou tocar toda terça e quinta esse semestre. E eu estou fazendo vestibular no final do ano. E o meu pai falou para mim, falou assim: filho, tudo que você faz para Deus, todo serviço que você presta com o coração a Deus, tudo que você faz a Deus é sempre recompensado. E ele ministrou ao meu coração, 1 Coríntios 15, quando fala que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Quando você incentiva as pessoas a servirem, você está incentivando as pessoas a crescerem, você está tirando a pessoa de um nível e levando a pessoa a outro nível. E eu me lembro que naquele semestre, mesmo diante de fazer vestibular, e eu tinha o alvo de passar na Universidade Federal, que era muito difícil, mas mesmo diante daquilo, eu tocava toda terça e quinta, eu tocava
na igreja dia de semana, eu achava aquilo bem desafiador em algum momento, mas eu tinha tantos compromissos, e Deus me abençoou de forma tão especial, mas tão especial, que pela graça de Deus, Ele me recompensou, e milagrosamente eu fui aprovado ali na Universidade Federal. Mas eu não estou contando isso por mim, eu estou contando isso porque nós temos que entender que quando a gente incentiva uma pessoa a servir, nós estamos discipulando, nós estamos ajudando a pessoa a ser transformada. E aí eu me lembro que no meu primeiro trabalho, com o meu primeiro emprego assim, meu primeiro bom emprego, quando eu entrei para trabalhar no segundo maior banco do mundo, eu nunca me esqueço, que depois que eu entrei, eu fui aprovado com jovens bem mais velhos que eu, formados na universidade, e eu estava entrando na universidade, eu fui aprovado diante de pessoas assim, aparentemente melhores, e aí eu me lembro que quando eu entrei, eu perguntei para o gerente geral daquela agência do banco, o que aconteceu, como que vocês decidiram por mim nessa contratação? Aí ele disse assim: nós decidimos por você na sua contratação, porque nós percebemos em você facilidade relacional, nós percebemos em você que você já tem alguma experiência em servir, nós percebemos em você que você vai conseguir enxergar o seu trabalho aqui, não como uma forma de ganhar dinheiro, mas como uma forma de atingir os propósitos da instituição. Por quê? Porque desde 14, 15 anos, no contexto da igreja, nós já estávamos servindo. Nós estávamos servindo, era 4 anos servindo, liderando célula, fazendo tantas coisas. Então, na prática, nós estávamos sendo discipulados, nós estávamos sendo levados de um nível a outro, de um lugar a outro. Quando uma pessoa serve, ela é transformada. Ela serve, ela é transformada. Ela que está servindo, mas ela que está sendo transformada. Então, ela não só transforma pessoas, mas ela é transformada. Então, a primeira coisa, foco na missão transformadora. Nós não fomos apenas chamados para ajudar as pessoas, nós fomos chamados por Deus para transformar a vida delas, e transformar a vida de pessoas, diz respeito a levarmos o evangelho, diz respeito a discipularmos as pessoas, ajudarmos as pessoas nesse sentido, porque isso sim é uma verdadeira transformação. Não adianta nada você ficar dando pãozinho, dando peixinho apenas, se você não ensinar a pessoa a fazer o pão, a pescar, a correr atrás, a buscar a Deus. Não adianta nada eu orar por uma pessoa e nunca ensiná-la a orar. Não adianta nada eu apenas ensinar a pessoa sobre a Bíblia e nunca ensiná-la a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus. Não adianta nada eu congregar e ficar levando a palavra para a pessoa, mandando o link do culto. Eu preciso ser um instrumento de Deus para a transformação da vida das pessoas. Segunda coisa, não podemos perder o foco. Segunda coisa, o nosso foco precisa estar na visão de Deus. Na visão de Deus, precisamos ter uma visão espiritual. Uma visão espiritual. O que está escrito aí? Visão de Deus. Mudou, mas tá bom. O segundo, foco na visão de Deus, que é a visão espiritual. O que eu quero dizer com isso? O que é a visão? Visão no reino de Deus não é a habilidade que você tem com os olhos. Por sinal, graças a Deus, porque conforme a hora eu já não consigo ler o WhatsApp mais. Eu falo assim: Dani, o que está escrito aqui? Aí ela falou: lê? Eu falo: não, lê aí, não estou conseguindo. Aí eu fico com o olho fechado um pouquinho, aí eu leio, às vezes eu consigo, depois já cansa de novo. Então estou usando óculos agora para ler, olha que coisa. Nunca pensei que eu ia chegar nesse dia. Mas sabe de uma coisa? O que é visão? Visão não é o que você enxerga com os olhos, visão é o que você enxerga com o coração. Visão é a revelação que você tem do amanhã que Deus tem para você. Visão é você enxergar espiritualmente a circunstância na vida de uma pessoa. Visão é você ver a pessoa e não enxergar ela como ela está, mas como ela é no coração de Deus. Porque nenhum de nós somos ainda aquilo que Deus tem no coração dele para nós. Nós somos pessoas em processo de transformação. Segunda vez que eu falo Paulo, Pedro e João, eles não enxergam aquele homem como um simples mendigo. Eles não estão olhando para ele, eles não estão focados na circunstância física dele. Eles não estão focados naquilo que o homem estava focado. Os caras passavam e focavam na visão péssima, vitimista. A visão que dizia: coitado, vamos dar R$10 para ele. Aliás, eu fui chamado para isso mesmo, para ajudar.
O outro passava, coitado, que circunstância difícil, vou comprar um colchão melhor para ele. Ótimo. Mas Pedro e João, eles entenderam algo além. Eles disseram, eu não sou chamado apenas para ajudar pessoas, eu sou chamado para transformá-las. Então o meu foco é na transformação dele. E para transformar a vida de alguém, eu preciso enxergá-lo, eu preciso enxergá-la aos olhos de Deus, com os olhos da fé. A ninguém vemos segundo a carne, nós vemos as pessoas segundo Deus, é com a visão espiritual. A pessoa está dando um pouco de trabalho lá no seu trabalho, talvez na sua célula, talvez no seu ambiente de trabalho, eu não sei, mas a pessoa está dando um pouco de trabalho, mas você já a vê com os olhos da fé. Pessoas com tanque cheio acreditam em pessoas transformadas, pessoas com tanque vazio só ajudam as pessoas porque não acreditam que elas serão transformadas. Se você não acredita que uma pessoa será transformada, você não vai fazer nada além de ajudá-la. Se eu não acredito que ele vai ser transformado, eu dou só o que eu tenho. Mas se eu acredito que ele vai ser transformado, eu digo para ele, olha para mim, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho aqui dentro, é isso que eu te dou. Sabe, nós precisamos acreditar nas pessoas. Acreditar nas pessoas não diz respeito a você promovê-las antecipadamente, não diz respeito a fazer loucura com a pessoa, mas diz respeito a ter um olhar de Deus sobre aquilo que está diante dos seus olhos. O olhar do homem era um paralítico, um mendigo, mas no olhar de Deus era um homem cheio do Espírito Santo, entrando no templo em pé e louvando a Deus. No olhar das pessoas era um coitado, no olhar de Deus ele era um pregador que tinha o maior testemunho daquela região agora. Quantos estão entendendo? No olhar dos homens, Paulo, ele era aquele doutrinador firme, mau, aquele doutrinador cheio de regras, que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi perfeito na lei. No olhar dos homens ele era assim, ele era Saulo, mas no olhar de Deus, Saulo é Paulo, é o apóstolo da graça. O apóstolo que foi ministro da graça, aquele que mais sabia da lei, se tornou o que mais entendia da graça. Sabe por quê? Porque Deus não o via como o homem da lei, mas como o homem da graça. Sabe, nós precisamos ver as pessoas não como elas estão, mas como elas são no reino de Deus. A cegueira espiritual, ela se apoia numa visão apenas natural das coisas que estamos fazendo. A cegueira espiritual, ela se apoia apenas nas coisas naturais, naquilo que a gente olha, que a gente vê como limitação. Mas a visão espiritual, ela é determinante. A visão espiritual, ela é determinante para você parar, para você investir na vida de alguém. A visão espiritual é determinante para você aplicar fé no ministério que você está, na igreja que você está. Se você vê essa igreja com 500 pessoas, a sua visão está pequena demais. Talvez você está cego espiritualmente, porque nós temos que olhar para essa igreja e enxergá-la como milhares de pessoas. Se você olhar para essa igreja e enxergá-la com milhares de pessoas, você vai investir sua vida, o seu coração, vai encher de compaixão por essa causa. Você pode ser um doador, você não vai ser consumidor dessa casa, mas um contribuinte dela. Por causa do coração, por causa da visão. Porque visão não é o que você enxerga com olhos, é o que você enxerga com o coração. Tem pessoas que têm uma visão pequena demais, por isso elas não conseguem transformar pessoas. Quando a visão é pequena demais sobre os outros, sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus discípulos, quando você não acredita certamente no que Deus vai fazer, quando você não acredita na transformação dessa pessoa, você não vai dar o que Deus quer que você dê. Deus não queria que eles dessem R$200 para aquele mendigo, Deus queria que eles dessem a transformação de vida. Ter uma visão espiritual é fundamental para um líder espiritual ter sucesso. Não é sobre o que a gente tem, mas é sobre o que ele tem para as outras pessoas, amém? Então não é para você se preocupar, mas eu não tenho o que ele quer, mas eu não consigo ser esse cara que ele quer, não, você tem que entender que não é você, não sou eu, ninguém tem tudo, nós não temos tudo, em algum momento as pessoas que você lidera, vai precisar de coisas que você não tem, que eu não tenho, mas se eu tenho uma visão espiritual, eu sei que ele pode receber, porque mesmo eu não tendo, Deus tem todas as coisas, amém? Terceiro e último,
Então, primeiro, foco na missão transformadora. Segundo, foco na visão espiritual. Não podemos perder o foco na missão transformadora. Não podemos perder o foco na visão espiritual. E por último, não podemos perder o foco na autoridade espiritual. O líder que tem uma visão espiritual, o líder que tem foco na sua missão, se ele não se revestir de autoridade, se ele não entender quem ele é em Jesus, e aí você pode expandir isso, eu não vou falar tanto, mas você pode pensar na identidade sua como filho, você pode pensar na sua identidade como filho de Deus, como herdeiro, co-herdeiro com Cristo, você pode pensar em tudo isso, e é sobre isso exatamente que eu estou falando. Sobre o compartilhar da glória de Deus comigo e com você, sobre o compartilhar do poder de Deus comigo e com você. Sabe, quando os apóstolos expulsavam demônios, curavam as pessoas, raramente você vê eles orando. Não estou falando que você não tem que orar, eu estou dizendo que eles tinham uma autoridade dentro deles. Pedro, o apóstolo Pedro, ele não disse para ele, senta aqui, eu vou fazer uma oração, vamos buscar, vou chamar a banda, toca aqui para a gente, Juninho, Amado, toca aqui para a gente, vamos lá. Não, eu não estou contra isso, não estou falando contra isso de jeito nenhum, eu estou dizendo que a autoridade espiritual é algo que tem dentro de nós. Se você tem o Espírito Santo, se você tem Jesus, você tem autoridade espiritual, basta aprender a exercê-la. Muitos, aliás, passavam ali, tinham autoridade espiritual, mas não exerceram. Você sempre estará diante de circunstâncias onde você pode exercer a sua autoridade humana ou a espiritual. E às vezes uma tem totalmente a ver com a outra. Eu fui parado numa blitz. Outro dia, é modo de falar, né? Tem uns 4 anos. Eu fui parado numa blitz. No anel rodoviário, eu morava perto do anel, pegava o anel para ir para todo lugar. Na paralela do anel, na marginal, fui parado numa mega blitz. E os caras perguntaram, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para a igreja. Aí o cara olhou no relógio e falou assim, 9 da manhã? Eu falei, sim, estou indo para a igreja. Mas por quê? Eu falei assim, porque eu trabalho lá. Aí ele, mas o que o senhor trabalha? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele foi devolver minha carteira, falou, pode ir então, pastor, Deus te abençoe. Às vezes as duas coisas vão se misturar. Às vezes Deus te deu uma autoridade aqui na terra, porque Deus quer usar você, como foi a mensagem do pastor Dário, através da vida de Esther. Será que não foi para um tempo como esse? Esther tinha autoridade humana, mas não estava tomando posse da sua autoridade espiritual. Quando junta a autoridade humana com a autoridade espiritual, é uma bomba do céu na terra. Então você nunca pode menosprezar a autoridade humana, não menospreze, deixa Deus te levantar, deixa Deus te colocar numa posição de liderança no seu trabalho, deixa Deus te colocar numa posição mais alta onde você estiver, deixa Deus te levantar, seja no contexto da igreja um líder de ofício, líder de célula, cresça, mas toda autoridade humana, se ela não for revestida de autoridade espiritual, ela perde as oportunidades, porque uma autoridade humana, apenas com a visão de autoridade humana, passaria ali e talvez daria um bom dinheiro para ele. Talvez se passasse um político ali, que tem autoridade política, daria para ele o telefone da secretária e falava, pode buscar uma ajuda, eu vou te colocar numa casa de mendigos. Talvez se passasse uma autoridade policial, poderia pegar e ajudá-lo, ele a se encostar mais num cantinho. Talvez se passasse uma autoridade da Dow Jones, lá da Bolsa de Nova York, talvez se passasse uma autoridade econômica, ia tirar 10 mil reais e dar de esmola. Eu não sei, mas Deus, Ele quer que você entenda sobre a autoridade espiritual que Ele te deu. E essa todos podem ter, sendo líderes humanos aqui ou não, mas todos são espiritualmente autoridades segundo Deus. Então a sua habilidade como líder, ela nunca pode ser mais importante que a autoridade espiritual que Deus te dá. Tem líderes humanos sem autoridade espiritual. Tem autoridades humanas que não têm autoridade espiritual. Quando ele disse, olha para mim, ele estava dizendo, não é olha para Pedro, não é olha para João. Eles já eram uma certa autoridade no meio dos cristãos, mas para aquele mendigo eles não eram nada.
Então, quando ele diz, olha para mim, ele não estava dizendo para o paralítico olhar para as suas habilidades, para a nobreza deles, para a beleza deles. Ele estava dizendo, ei, olha para mim, eu sou um homem de Deus, eu estou com um tanque cheio, eu estou focado em transformar vidas, e agora será a sua vez, você será transformado na autoridade do nome de Jesus. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, anda. Sabe, queridos, não podemos abrir mão da nossa autoridade espiritual em função de ficar apenas ajudando as pessoas. Deus te deu autoridade espiritual para muito mais do que isso. Muito mais do que apenas ajudar as pessoas. Deus te deu autoridade espiritual para você ajudar as pessoas a ir a um outro nível. Deus te deu autoridade espiritual para onde tiver um espírito maligno você expulsar. Deus te deu autoridade espiritual para você fazer orações no seu lugar de trabalho e as pessoas serem libertas, curadas. Deus te deu autoridade espiritual para você dentro da sua casa dar um bom testemunho, e agora você é aquela pessoa que eles vão procurar para os melhores conselhos, para as melhores dicas. Sabe, Deus, Ele te deu autoridade. Deus, Ele te deu influência. E pessoas, elas, quando são transformadas e não ajudadas, pessoas transformadas, elas se transformam em filhos. No reino de Deus, as pessoas, quando são transformadas, elas se transformam em filhos. Mas as pessoas apenas ajudadas, quando elas não tiverem mais a sua ajuda, quando por alguma razão você não puder ajudá-las, elas vão embora em busca de uma outra ajuda do jeito que elas gostam. A grande decisão dessa noite, para concluir: você quer ser um transformador de pessoas? Porque pessoas transformadas se tornam filhos aliançados, mas pessoas ajudadas por muito tempo, quando elas de alguma forma não são ajudadas, elas sentem falta, elas sentem insatisfeitas, porque elas estão focadas na ajuda e não na transformação, e agora elas pensam em ir embora, em busca de uma outra ajuda. O líder, ele influencia as pessoas, querido. Ele mostra para as pessoas que ele tem uma visão, que ele tem uma missão. Ele está, a banda pode subir, ele está interessado em ajudar as pessoas. Ele está interessado em transformar a pessoa através da palavra de Deus, através do seu testemunho. Foi por isso que Paulo, ele dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não para nele, ele diz, sejam meus imitadores, mas eu não tenho tudo. Aquilo que eu tenho, olha para mim, mas lembre-se que eu estou olhando para aquele que tem tudo. Nós fomos chamados não para ajudar pessoas apenas, mas para transformar a vida de pessoas. Porque eu trouxe essa mensagem eu pregaria no Connection Experience. Eu tinha preparado ela num modelo bem específico para um contexto do Connection. Mas por que eu trouxe essa mensagem? Porque essa mensagem, ela é tão assim, preventiva para os nossos dias. Porque o problema não é as pessoas estarem buscando ajuda. O problema é os transformadores estarem apenas dando ajuda. O problema não são as pessoas que querem a minha ajuda. Esse não era o problema. O desafio é você entender que apenas uma ajuda não vai transformar a vida das pessoas. Você tem algo maior para entregá-las. Você tem a salvação de Jesus para entregá-las. Você tem conselhos de acordo com a palavra de Deus. Você pode abraçar alguém e ele ser curado. Você pode orar para alguém e ele ser curado. Você pode expulsar e a pessoa, o demônio, o espírito, e a pessoa ser liberta. Porque você tem autoridade. Eu e você como líderes, se a gente não se revestir dessa ideia de que nós somos transformadores de vida, de que nós temos que ter uma visão da pessoa além do que ela está, além do estado atual. Pode ser o mais difícil dos homens, pode ser a mais difícil das mulheres, mas eu e você temos que enxergá-los como Deus vê, na visão espiritual. Não perca o foco da visão espiritual. Eu comecei dizendo, pode ficar de pé no seu lugar, eu já concluí, mas eu comecei dizendo, eu só quero terminar aqui com essa história. Eu comecei dizendo para você que lá na Europa, há 50 anos atrás, eles pararam de transformar a vida das pessoas e começaram apenas a ajudá-las. Preste atenção nisso. Eles pararam de
transformar a vida das pessoas, que começaram apenas a ajudá-las. 50 anos atrás na Europa, eles começaram a falar o seguinte: olha, não vamos mais focar nas casas, vamos focar no templo, vamos reformar os templos, vamos pôr uma escultura nova, vamos pôr um lanche na porta, um pão de queijo, um café, para que atraia as pessoas. E essa igreja ajudadora atraiu muita gente. Até por um tempo ela se tornou razoavelmente simpatizada na década de 70, na década de 80, mas ela perdeu as gerações. Por que ela perdeu as gerações? Porque ela perdeu o evangelho no foco certo. Aliás, ela perdeu o foco do evangelho na coisa certa. Ela perdeu e começou a ajudar. Eu tenho um amigo que mora na Holanda, eu e a Dani, um casal, um colega nosso, muito amigo do meu irmão, mora na Holanda. E ele e a esposa dele, eles foram juntos falar de Jesus para uma daquelas prostitutas ali daquela rua que tem várias vitrines de prostitutas. E eles pagaram para falar de Jesus para ela, para ficar 1 hora conversando com ela. E eles têm um ministério de cura interior, eles começaram a ministrar na vida daquela prostituta. E parou ali um pastor de uma igreja tradicional, convencional. O pastor viu, parou e disse: olha, eu sou pastor daquela igreja, pare agora de incomodar essa mulher. Vocês estão incomodando essa mulher. Aqui na Europa, vocês são brasileiros, mas aqui na Europa, a gente respeita as pessoas. E vocês estão sendo invasivos. Vocês estão querendo transformar a vida de uma pessoa que a igreja europeia decidiu apenas ajudar. Todo dia de manhã eles dão café da manhã para as prostitutas, mas nenhuma se converte. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Entende? Nós precisamos estar preparados. A igreja dos dias de hoje precisa estar preparada para se posicionar, para transformar a vida das pessoas, para entregar algo que as pessoas não têm e você tem. Porque o dinheiro você pode ter, mas o cara que não é cristão tem. O carisma você pode ter, mas o que não é cristão tem. Um monte de coisa você pode ter, alguém que não é cristão ter. Mas tem algo que você e eu temos, que quem não conhece o verdadeiro Cristo não tem. Você tem. Você tem. Você tem algo para discipular, para ajudar as pessoas, para transformar a vida das pessoas. E se você quiser ser esse líder que não perde o foco, que foca na missão, que foca na visão de Deus, na visão espiritual das pessoas, de como Deus vê as pessoas, e que esse líder também, que não perde o foco a respeito do seu chamado de transformar pessoas. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você hoje.